E aí pessoal, beleza? Estamos aqui no canal Hernani Fernandes e Tati. Hoje a gente vai fazer um vídeo sobre a Páscoa. Bom, eu sempre fiquei me perguntando o que seria a Páscoa, né? A gente vem desde a infância, às vezes pensando que é chocolate, que é ovo, que é coelhinho. Bom, eu tô aqui com a Tati, minha esposa, ela vai falar pra gente, explicar um pouco sobre o que é Páscoa. E aí Tati, tudo bem? Tudo bem, olá pessoal, tudo bem? Beleza, então Tati, você poderia falar um pouco pra gente sobre a Páscoa? Páscoa, vamos lá. Eu tenho uma colinha aqui para não esquecer de falar tudo, tá bom? Legal, vamos aí. Bom, então a Páscoa, ela significa Pessah, né? Então Pessah no hebraico quer dizer passagem ou passar por cima. Então a gente tem que voltar lá no Antigo Testamento para a gente saber como é que é o significado da Páscoa. Então eu vou te dar a Bíblia aí para você me ajudar, tá bom? Ai meu Deus do céu. A gente vai voltar lá para Êxodo. Êxodo. Então o Pessah, ele comemora a libertação do povo de Israel, né, que estavam cativos no Egito. Êxodo o que vai ser? Êxodo 12. Êxodo 12. Eu ainda sou meio devagar para achar na Bíblia normal, porque eu uso muito a de celular. Mas hoje em dia eu tenho usado a Bíblia em livro, que eu acho interessante. Êxodo 12, 12, 14. Vamos lá. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Isso mesmo. Comemora no 14º dia de Nissan. E ele começa a ser comemorado a partir do pôr do sol. Então no pôr do sol se reúne a família, se reúne os amigos, todos para comemorar essa Pessah, né? Essa Páscoa. A gente no português perde um pouco, né? Páscoa pra gente não quer dizer muita coisa, mas quando a gente pensa em Pessah, de passar por cima, né? A gente consegue entender melhor o que significa a Páscoa. Então, pra gente continuar aí, ó, aí mesmo, nesse mesmo capítulo, no versículo 13. Versículo 13, no mesmo capítulo. Mesmo capítulo. Bom, tem que o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Isso. Então a gente tem que relembrar um pouquinho da história. Moisés estava no Egito, ele estava com o povo cativo em Israel. Aquele povo todo estava sendo escravo do Egito. Então Moisés foi falar com o faraó várias vezes para tentar libertar o povo. E Deus endureceu o coração de faraó e não deixou. Essa última vez aí que a gente está vendo que ele teria que passar o sangue, né, nas portas, nos umbrais das portas, é porque viria a 10ª praga, que seria matar os primogênitos. Certo? Uhum. Então, para não matar todos os primogênitos dos filhos de Israel também, o que foi que ele fez? Então você vai matar um cordeiro, e esse sangue desse cordeiro você vai passar nos umbrais das portas, e quando o anjo da morte vir, os primogênitos de Israel vão estar protegidos. Então o sangue é que protegia os filhos de Israel. E esse cordeiro ele tinha que ser imaculado, ele não poderia ter nenhuma mancha. Nenhuma mancha, né? Se você ler todo o capítulo aí, você vai ver certinho como é que eles fizeram. Uhum. Então essa é a Páscoa. Então o que acontece nesse dia? Eles se reúnem para lembrar isso. O povo de Israel é muito interessante, porque eles fazem um memorial. Então Pessah é um memorial. Interessante porque a gente foi visitar Israel, né, o Museu do Holocausto, e é muito legal, porque hoje em dia muitas pessoas falam que o Holocausto não aconteceu, que o Holocausto foi uma viagem e tal. E eles fizeram um memorial de todas aquelas pessoas que morreram na Segunda Guerra. Tem depoimentos e tal. Então, assim, essa é uma tradição. Então, eles comemoram todo ano para ser lembrado que isso realmente aconteceu. Então, qual que é o significado assim, que teria junto de Cristo? Assim? Pois é. Tudo que acontece no Velho Testamento é uma sombra do que vai acontecer no Novo. Quem é o nosso Cordeiro? Jesus. Jesus é o Cordeiro. Eis o Cordeiro que tira o pecado no mundo. Isso. E em Mateus 26, se você quiser abrir lá pra gente dar uma lida, a gente vai ver Jesus chegando, né? Ele passa pela porta e ele é aclamado, né, com ramos. Até os católicos comemoram a festa de ramos, né? Que eles tinham ramos espalhados, chegou num burrinho passando pela porta. E dali 2 dias seria a Páscoa. Então ele comemorou a Páscoa com seus discípulos.
E foi a última, né? Última vez que eles estariam com os discípulos vivos mesmo. O que aconteceu? Vamos ler aí, então. Mateus 26. Vou achar aqui. 26. 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Aí 27. Em seguida tomou o cálice, deu graça e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Isso, então assim, na festa de Pêssar, a gente tem a queriá, né? A queriá é o pratinho que tem os alimentos específicos que precisam ser lembrados. Então vamos ver aqui. Então a gente tem o ovo, tem um pedacinho de osso que não se come, as ervas amargas, lembrando a amargura da escravidão, o vegetal, que é o carpaz, e uma mistura de maçã ralada, tâmaras e nozes, canela e vinho, e a raiz forte e água e sal, que lembra as lágrimas derramadas no período da escravidão. O ovo, ele lembra o corban. O que é o corban? É o sacrifício. É o sacrifício do cordeiro. Olha só que interessante, nós temos essa Páscoa, que foi a libertação do povo de Israel, e Jesus vem para libertar todos nós do pecado. Então é uma libertação maior. E aconteceu exatamente na Páscoa. Ele foi morto na Páscoa, e ali quando ele foi celebrar Pêssar, né, quando ele foi celebrar isso com os discípulos, ele tinha esses elementos. Ele tinha o pão asmo, que era o pão não fermentado, que precisa se usar o pão sem fermento, não pode usar nada fermentado. Nessa época todos os judeus, eles tiram tudo da casa que é fermentado, tudo que é do trigo, centeio, cevada e espelta, eles tiram tudo da casa. Joga fora, ou dão, ou vendem, ou faz alguma coisa. Não pode ter dentro de casa nenhuma dessas coisas fermentadas. Se tem alguma explicação para isso, do fermento, o que dizia? O fermento, na verdade, ele simboliza o orgulho e a ostentação. Tirar o fermento é a humildade. Foi isso exatamente que Jesus fez. Ele sendo Deus, tirou a sua... como fala? Se fez homem. Ele fez homem e humildemente morreu na cruz. Ele foi oferecido como sacrifício. Jesus não tinha pecado. Ele era um cordeiro imaculado que não tinha pecado e foi oferecido na cruz. Certo. Né, pela oferta dos nossos pecados. E assim, em relação ao que a gente estava falando até agora há pouco, por que, né, de colocar o coelhinho, o chocolate, isso a gente estava vendo tem alguma coisa a ver com a fertilidade? Isso faz parte do sincretismo religioso. Muito antigamente, a gente volta bem mais antigamente, a gente vai ver a história de Semíramis e Nimrod, que também é citado na Bíblia, né, na época de Babel. Então Nimrod queria construir, depois do dilúvio, ele queria construir uma torre muito alta, para que se houvesse outro dilúvio, ele ficasse lá no alto e ninguém mais ia morrer. Então ele queria, né, ter um reino mais poderoso da terra. O que aconteceu? Ele se casou com a mãe dele, que é a Semíramis. Então a Semíramis tem toda uma simbologia aí. O que aconteceu? O Nimrod foi morto pelo filho de Noé. Porque ele viu que o Nimrod estava fazendo era pecado, né? Ele estava indo contra Deus. Então ele mata o Nimrod, esquarteja Nimrod. E a Semíramis, ela tem esse símbolo do ovo, né? Ela falou assim que iria voltar no ovo, no rio Eufrates, e ali ela seria uma deusa, ela já seria conhecida como uma deusa. Então esse símbolo do ovo que simboliza a fertilidade, sempre aconteceu uma festa no equinócio, né, de primavera, porque simboliza a vida, né? A primavera, depois do inverno vem a vida, né? Começa a vir a vida de novo na primavera, no verão. A gente tem esse florescer da vida. Então, o coelhinho, ele é um animal que se reproduz muito. Fertilidade. De fertilidade. Parece que ele foi mais também, na Alemanha, depois que veio o símbolo do coelho, que a gente deu uma olhada. Isso. E, bom, a gente tem que falar também que esse sangue que foi aspergido nos umbrais das portas significaria também que quem estiver em Jesus Cristo
Exatamente. Não terá morte eterna, Não terá morte mas a eterna, vida eterna. mas a vida eterna. Então, assim, todas as coisas são muito perfeitas. A gente vai estudar exatamente a festa lá em Israel, como acontece, cada simbolismo apontando para Jesus. A gente vai ver Jesus o tempo todo. Isso é a coisa mais linda que tem, né? Que bom. Tá aí uma explicação do que é Páscoa. Eu espero que vocês tenham gostado, mas dependente disso, vamos comer chocolate também. Deus abençoe, se inscreva no nosso canal, participe com a gente, compartilhe, esteja com a gente. Hernani Fernandes e Tati. Até mais! Tchauzinho.